Tá ligado que a gente está vivendo uma sexta-feira especial, assim, no nosso calendário, né, que é um calendário, de modo geral, cristão. A gente está vivendo essa sexta-feira, que é a sexta-feira da Páscoa, né, e é chamada também de Sexta-feira da Paixão. Então, eu queria relembrar essa história com vocês. Essa, na verdade, é a história mais importante da história. Só que a gente já ouviu tantas vezes sobre a cruz, sobre a morte de Jesus, que muitas vezes quando a gente ouve de novo, isso parece não ter muita importância, nem muito significado. Então, assim, queria que você tentasse ouvir essa história mais uma vez, como se fosse pela primeira vez. Eu não sei exatamente quando foi a primeira vez que eu ouvi essa história. Eu sei exatamente quando foi a primeira vez que eu entendi essa história. Quando eu tinha 15 anos, pela primeira vez eu entendi o que era a cruz do Calvário, por que Jesus tinha morrido numa cruz, e aquilo, assim, mudou a minha vida completamente. Eu sei de relatos, assim, de pessoas que ouviram essa história pela primeira vez. São histórias de missionários que vão para regiões que nunca ouviram o Evangelho. Você está ligado aqui em mim, não está? História de missionários que nunca, em terras de pessoas que nunca tinham ouvido o Evangelho, e aí falaram sobre a cruz de Jesus e sobre o sofrimento dele. E quando essas pessoas ouviram essa história pela primeira vez, elas choraram como se Jesus não tivesse ressuscitado no terceiro dia, porque elas não sabiam que Jesus tinha ressuscitado no terceiro dia, e elas ouviram falar que o Filho de Deus se entregou e foi morto numa cruz. E aí só depois os missionários conseguiram contar para eles assim: não, pera aí, a história não acabou aqui. A gente ouve já sabendo o final da história. Isso, de certo modo, atrapalha o nosso coração e nossos sentimentos. Eu acho que a gente tinha que ouvir como essas pessoas, sem saber que no terceiro dia, primeiro, né, sem saber que no terceiro dia Jesus tinha ressuscitado. Tem um cara que estuda esse texto aqui, ele vai dizer que mais importante do que a ressurreição é a cruz do Calvário. Jesus nasceu para a cruz do Calvário. Tem um quadro muito interessante, chamado A Sombra da Morte. Aí o quadro é assim, uma pintura, beleza, do século XVI, do renascentismo. Aí a pintura é assim: Jesus está à frente da imagem e no fundo tem uma carpintaria. Jesus era um filho de um carpinteiro, então Jesus seria um carpinteiro também. Na época era assim: você seria o que seu pai faz. Então você olharia para o seu pai e você já sabia a sua profissão. Não tinha essa escolha vestibular, nada disso. Você já sabia o que seria, porque seu pai era aquilo, você seria também, aprenderia com ele. Jesus está um pouco à frente da cena na carpintaria. Nos fundos, os instrumentos que um carpinteiro usa, como martelo, pregos. E o interessante é que atrás da cena que tem esses instrumentos, os instrumentos que são mostrados são justamente aqueles que foram usados para ferir Jesus, que são os pregos, os cravos que o pregaram na cruz, tanto nas mãos quanto nos pés. E, ao mesmo tempo, a luz que vem de frente projeta uma sombra no fundo. Jesus está com os braços abertos, então a sombra que é projetada nos fundos é exatamente a sombra de uma cruz. Aí por isso o nome do quadro, A Sombra da Morte. O que o quadro está tentando mostrar para a gente? Que Jesus nasceu com esse propósito. Ele sabia disso desde o início. E ele avisa isso para os seus discípulos, que na verdade a missão dele era dar a sua vida pelos seus amigos. E ele diz que não existe amor maior do que daquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Beleza? A gente vai ler um texto que fala justamente do momento da crucificação. Até esse momento algumas coisas acontecem. O que acontece até aqui? Na quinta-feira de madrugada, de quinta para sexta, então na nossa cabeça já seria ou sexta-feira ou quase sexta-feira,
hoje é sexta, todo mundo está sabendo que hoje é sexta? Você deve ter vivido de repente um feriado, pode estar com cara de sábado ou domingo, mas hoje é sexta-feira, tudo bem? Então, numa sexta-feira da história, você consegue entender que existiu um dia na história que foi justamente essa sexta-feira em que Jesus foi crucificado? Como na sexta-feira de hoje que você levantou para fazer alguma coisa da sua vida, numa sexta-feira tão certa e tão real quanto o dia de hoje, Jesus foi crucificado. Antes ele foi traído por um dos seus amigos, um homem chamado Judas o trai. Ele chama esse homem de amigo. Judas trai a Jesus com um sinal. Ele diz para os caras que vão prender Jesus assim: olha, eu vou dar um beijo nele para mostrar quem é Jesus para vocês. Isso provavelmente demonstra que Jesus não era um cara diferente dos outros, tudo bem? Jesus usava a mesma roupa que todo mundo usava. Jesus era muito parecido com todo mundo, porque senão ele ia dizer assim: olha, Jesus é aquele que está com a roupa diferente, Jesus é aquele que é um branco europeu na Palestina, porque a representação que a gente tem de Jesus hoje nas imagens é uma representação greco-romana, então assim, da Grécia e de Roma, então da Europa. Jesus é branquinho, olho azul, alguma coisa assim. Se Jesus fosse assim, Judas ia falar: ó, Jesus é o único branquinho de olho azul que tem nessa parada aqui. Você vai lá, você vai encontrar esse cara. Mas não, Jesus é parecido com todo mundo. Então Judas se aproxima, Judas era amigo de Jesus. Judas trai a Jesus com um beijo. A cena, existe um quadro chamado, o beijo da traição. A cena é bonita e terrível ao mesmo tempo. Jesus é apanhado como se fosse um homem criminoso. Jesus é levado pelas autoridades. Depois de ser traído por Judas, Jesus é alvo da inveja dos fariseus. Os homens vão bater em Jesus, bater no rosto de Jesus. Os homens vão açoitar Jesus, vão proferir xingamentos. Jesus vai ser cuspido. Num determinado momento, alguém resolve fazer uma coroa de espinhos. Essa coroa é colocada na cabeça de Jesus. Jesus é açoitado mais uma vez. Pela covardia de um homem chamado Pilatos. Pilatos diz no mínimo 3 vezes que Jesus é inocente. Pilatos era o governador daquela região. Podia ter liberado Jesus, libertado Jesus, mas não. Ele concorda com aquela injustiça, sabendo que aquilo seria uma injustiça. Então, Jesus é traído pela ganância de Judas. Judas vende Jesus, isso tinha sido profetizado que ia acontecer. Jesus é açoitado pela inveja dos fariseus. Tudo bem? Jesus é condenado pela fraqueza de um homem, pela covardia de um homem chamado Pilatos. Essa história é apresentada para a gente, mas existe um pano de fundo totalmente superior a esse, no qual Jesus diz que Ele mesmo se entrega para aquela morte. Se a gente abrisse, por exemplo, no capítulo 10 desse mesmo evangelho, a gente ia ver isso. Jesus diz assim, ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo a dou. O Pai me deu esse poder de entregar a minha vida e tomá-la de volta. Quando Jesus diz para os discípulos pelas primeiras vezes que Ele vai morrer na cruz, os discípulos não acreditam naquela parada e dizem assim, não, isso não pode acontecer contigo. O momento da crucificação era um momento tão terrível que existia uma lei em Roma que nenhum romano poderia ser crucificado. Para isentar os romanos desse tipo de execução. A morte mais violenta da história é a morte da crucificação. Somente na Judéia, nessa área aqui em que Jesus foi crucificado, o prisioneiro tinha que carregar sua cruz até o monte da crucificação. Em todas as outras áreas ele ia andando até
se encontrar com a cruz e seria crucificado naquele mesmo instante. Na Judéia, ele tinha que carregar a própria cruz até o momento da crucificação. Jesus é açoitado, Jesus é cuspido, Jesus é esmurrado, Jesus é açoitado, Jesus é humilhado. No momento da crucificação, as roupas de Jesus são tiradas, na verdade as vestes são rasgadas, tem um pano que não é rasgado, e os caras dizem assim, pô, esse pano não tem costura. Isso mostra o interesse financeiro que eles tinham. Na época era difícil um pano assim, o pano valia dinheiro. E eles dizem assim, pô, vamos lançar a sorte, vamos tirar na sorte para ver quem vai ficar com esse pano aqui, porque esse pano tem valor. E isso tinha sido profetizado que ia acontecer. As roupas de Jesus são tiradas, Jesus fica totalmente nu diante de todas as pessoas que observam a crucificação. Quando a cruz vai ser erigida, levantada, as mãos de Jesus são perfuradas por pregos bem grandes, de aproximadamente 15, 20 centímetros. Os pés de Jesus são perfurados e pregados nessa cruz. Existe uma certa sustentação para que as pessoas possam demorar a morrer durante a crucificação. E os homens chegavam a demorar cerca de 3 dias até a morrer durante a crucificação. Enquanto a crucificação ocorria, muitas vezes você perdia todo o controle do seu corpo, da respiração, de tudo. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Beleza? Cara, é dessa história que depende a nossa vida. Tudo bem? É por essa história que a gente abre essa porta, que existe esse lugar. É por essa história que eu deixo de ficar com os meus filhos para me preparar e me consagrar para pregar a palavra de Deus. É por temor a esse Deus que deu a vida por mim e que me amou enquanto eu era um trapo de imundície, um homem totalmente sujo e mentiroso. Beleza? Deus me resgata quando eu não valia nada. A gente acabou de cantar isso daqui agora. Eu sei que aquela cruz era minha, o preço dos meus erros. Quando ninguém mais me amaria, o amor me achou. Quando ninguém mais olharia para a nossa cara, diante de toda a mentira que a gente disse, diante de todo o pecado que a gente cometeu na nossa vida. Tudo bem? Coloca uma sustentação nos pés daqueles homens para que eles demorem a morrer, para que o sacrifício seja mais cruel ainda. No entanto, é uma sexta-feira, véspera da Páscoa, então aqueles homens têm o interesse de que os condenados morram logo, porque tinha isso culturalmente, assim, se tivesse alguém pendurado na cruz, aquilo ia estragar a festa da galera. A galera queria, na época não era comer ovo de Páscoa, mas na época era, sei lá, comer o cordeiro do sacrifício, o pão e tal. Então o pessoal estava mais interessado na festa ou no ovo de Páscoa do que naquela parada que estava rolando ali. E a gente vai ler justamente o momento da morte de Jesus, beleza? Você está aí com a sua Bíblia aberta? João 19, 28. Diz assim o texto, ó, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Então, olha só, o texto diz, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Uma profecia dizia que isso tinha que acontecer. Jesus tinha que dizer, no Salmo 69 diz isso, Jesus ia dizer que tinha sede. E aí ele diz, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo, numa varinha assim, e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça
e entregou o Espírito até aqui. Jesus é a única pessoa na história que pode dizer essas palavras aqui, está consumado. Tudo bem? Jesus é o cara que vem para cumprir justamente essa missão. Jesus conhece a missão dele desde o princípio. Jesus dá a sua vida pelos seus discípulos. O martírio de Jesus é explicado em toda a Bíblia e profetizado em toda a Bíblia. E toda a vida de Jesus é assim. Jesus cumpre todas as profecias, e são dezenas e dezenas de profecias a respeito dele. Dizem, por exemplo, assim, sobre como que ele ia nascer, onde que ele ia nascer, onde que ele ia morar, que ele tinha que passar pelo Egito, depois ir para Galiléia, na entrada triunfal dele em Jerusalém, como que ele ia entrar em Jerusalém, as palavras que ele diz na cruz, essas palavras são profetizadas, tudo o que acontece, os ossos que não são quebrados, certo? O lado que é cortado, os pés feridos. Se você abrir, por exemplo, Isaías 53, abre aí, por favor, texto do profeta Isaías, Antigo Testamento, capítulo 53. Isaías 53. Verso 2, diz assim: profecia a respeito de Jesus. Esse texto foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. Beleza? Então, isso também é impressionante. 700 anos antes de Jesus nascer, esse texto descreve qual seria o ministério de Jesus. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido e atingido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora ele não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito a vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Aleluia. Até aqui. Cara, a mensagem da cruz é uma mensagem que se confronta com a nossa história, porque a cruz deixa diante da gente um problema. Qual é o problema? Diante dessa mensagem, a gente precisa de respostas. Tudo bem? A gente precisa ouvir essa mensagem e atender aquilo que a mensagem está se propondo para a gente. Eu queria que você anotasse, por exemplo, algumas lições que a cruz traz assim para a nossa vida. Essas lições são problemáticas. Em primeiro lugar, a cruz expõe o nosso pecado. Cara, qual é o problema da gente olhar para a cruz? O problema é que quando a gente olha para o Cristo nu, ferido, morto, afligido, condenado na cruz, a gente olha para o nosso pecado, tudo bem?
para a nossa miséria, para a nossa maldade, para aquilo que a gente fez de errado. A cruz mostra para a gente quem a gente verdadeiramente é. Só a cruz pode fazer isso. Por mais que você ache que se conheça, por mais que você ache que alguém te conheça, somente a cruz pode revelar para você quem você verdadeiramente é. Todo o mal que se expõe da sua própria vida e da minha própria vida estão revelados, estampados na cruz do Calvário. Isso é ofensivo para a nossa vida. Segunda lição que a gente tem é que a cruz retira dos homens a possibilidade de serem salvos pelas próprias obras. Cara, qual o problema? É que diante da cruz, acabou essa historinha de que a gente é bonzinho, acabou a historinha de que a gente pode fazer alguma coisa para chegar ao céu, acabou a historinha de que você pode pagar pelos seus próprios pecados, pagando promessa, dando dinheiro, qualquer coisa desse tipo. Nenhuma obra que se faça vai te levar para o céu, senão para o inferno, senão a cruz do Calvário e a obra de Jesus que podem te levar verdadeiramente para o céu, para a salvação, para essa vida com Deus. Então, diante da cruz, a gente percebe que as nossas obras são trapos sujos. É isso que a palavra de Deus vai mostrar. Tudo bem? Terceiro lugar, a cruz iguala todas as pessoas. Cara, você quer um papo de uma parada que não tem preconceito? É a cruz. Diante da cruz todo mundo é igual, todo mundo é pecador. Não existe questão étnica, não existe questão racial, não existe questão cultural, não existe diferença entre homens e mulheres. Todos são pecadores diante da cruz do Calvário. Não existe diferença entre jovens e adultos, entre criança e idoso. Todos pecaram, o que a Bíblia diz. Todos pecaram, todos carecem da graça de Deus, tudo bem? Todos pecaram e se afastaram da glória de Deus. Todo mundo precisa da cruz para chegar até esse Deus que é santo, santo, santo. Então a cruz vai igualar todo mundo. E o problema é que a gente muitas vezes é orgulhoso e a gente não quer se reconhecer como pecador, como alguém que pelo próprio braço e pela própria força poderia ser salvo. Somente pelo braço forte de Jesus, somente pelo sangue de Jesus, somente pelo sofrimento da cruz do Calvário. O sofrimento da cruz não é simplesmente um sofrimento físico. O sofrimento físico era terrível. Quando Jesus foi açoitado, o açoite romano era feito de couro com pontas de metal. Então, quando o açoite era lançado, esse açoite, quando penetrava na pele com as pontas de metal, ele era puxado e a pele era puxada junto, tudo bem? Então o açoite literalmente arrancava a pele da pessoa fora. Muitas vezes partes daquilo que está dentro das pessoas ficava exposto por causa do açoite. Muitas pessoas morriam só no momento do açoite, só na hora que elas eram chicoteadas. Jesus leva sequências de açoites, tudo bem? No entanto, o maior sofrimento que a cruz vai mostrar é o sofrimento de que quando Jesus recebe sobre ele o nosso pecado, a nossa maldade, a nossa injustiça, Deus, num momento único da história, retira o olhar dele sobre Jesus. Deus se separa de Jesus, o Deus Pai se separa desse filho que carrega sobre si o pecado. Num momento único da história, Jesus vive um momento único de solidão, uma solidão do tamanho do universo, porque ele era o único que sabia que esse Deus Todo-Poderoso era maior do que o universo que foi criado. O que é espantoso é que a Bíblia vai dizer que tudo foi feito por meio de Jesus, inclusive o monte que ele foi crucificado. Jesus fez aquele monte um dia. Você consegue compreender isso? Jesus um dia criou um monte, por meio dele, o monte que ele ia ser crucificado. Jesus um dia criou os homens que iriam traí-lo. Jesus um dia criou os homens que iriam açoitá-lo. Esse é o sofrimento da cruz.
3 aplicações para finalizar. Cara, o que a gente pode fazer diante disso? Primeira aplicação, a gente tem que reconhecer diante da cruz que a gente é pecador. E isso tem que ser todo dia, beleza? Essa parada é diária, todo dia a gente se reconhece como pecador. Todo dia a gente acorda e tenta tomar a nossa cruz por mais um dia. E basta aquele dia o próprio mal. Diante da cruz, quem não se reconhece dessa maneira, é como se nunca tivesse ouvido falar dessa história. É como se nunca tivesse se encontrado. Aquele que por um dia também se alegra e diz que vai tomar a cruz e seguir, e depois vai viver como se nunca tivesse conhecido essa história, na verdade nunca conheceu essa história. Aqueles que se encontraram com a cruz uma vez na vida, esses foram libertos do pecado e da morte, esses foram lavados pelo sangue, esses têm o nome escritos no livro da vida, esses vão viver eternamente com Deus, e é certo que a nossa vida vai mudar. Segunda aplicação, cara, a gente tem que confessar que esse Cristo morreu para a nossa vida como nosso Salvador. A Bíblia diz que o nosso lábio tem que declarar, tudo bem? E o nosso coração tem que crer nessa palavra. A gente tem que declarar com os lábios também, mas também declarar com o coração. Nessa época em que isso foi escrito, em que a gente tem que declarar com os lábios era você se arriscar a ser morto, tudo bem? A ser perseguido. Talvez a ser crucificado como muitos dos discípulos de Jesus foram crucificados depois. Terceira e última aplicação, a gente tem que tomar a nossa própria cruz e a gente tem que seguir o nosso mestre. Então a gente tem que tomar a nossa própria cruz e a gente tem que seguir o nosso mestre. Não é uma obra fácil seguir a Jesus Cristo. Ele avisa isso para os discípulos. Beleza, tomar a própria cruz é se negar a si mesmo, é se humilhar diante de Deus e diante dos homens também. Tomar a própria cruz é ter uma vida completamente transformada. E isso tem que ser diariamente, isso tem que ser todo dia, todo dia. Paulo vai dizer, diante da morte de Jesus, a gente está entre o já e o ainda não. Paulo vai, que é o presente e o futuro, Paulo vai dizer que tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Jesus vence a morte no 3º dia, mas a cruz é o marco fundamental para isso acontecer. Isso foi numa sexta-feira, beleza? Quando a gente se encontra com a cruz, cara, é difícil a gente traduzir o que acontece com a nossa vida. Tem uma música que tenta traduzir mais ou menos o que acontece quando a gente se encontra com a cruz, que ela diz assim: eu estava quase chegando no chão e um paraquedas reserva se abriu. Depois de 1000 tentativas em vão, desfibrilaram o meu coração, deram um choque no meu coração. Foi a loucura que eu nunca pensei, foi a certeza que eu sempre sonhei, te encontrar. Foi mais que nascer, foi matar o mal que tentou me vencer. E tudo que eu quero é Jesus, seu amor, nada mais. Cara, diante de Jesus nada mais importa. Nem a brincadeira que a gente quer fazer nesse momento importa diante de Jesus. Nem a nossa própria vida importa diante de Jesus. Nem os nossos próprios interesses importam diante de Jesus e da cruz do Calvário. A gente tem que meditar nesse sacrifício diariamente. Eu gostaria de sugerir isso para vocês. Cara, aproveita essa data que a gente está vivendo de Páscoa, para você ler os últimos capítulos dos Evangelhos, sobretudo os 3 últimos capítulos de Lucas e os 3 últimos capítulos do Evangelho de João. Você vai ver o que é a obra de Jesus para a sua vida e para a minha vida. Cara, e diante dessa obra, assim, o nosso coração tem que arder de vontade de seguir a esse Deus Todo-Poderoso. A história não termina aqui, certamente. No 3º dia, ele ressuscita. A Bíblia diz que bem-aventurados os que não viram e creram. Eu não vi a ressurreição de Jesus. Eu creio de todo o coração que Jesus ressuscitou. Eu creio, e isso é mais certo do que esse dia de hoje.
Tudo bem? Isso é mais certo do que esse momento que está acontecendo agora. Num momento da história, Jesus vence a morte, Ele mesmo tem autoridade para dar a sua vida e retomá-la. Eu creio na ressurreição, e eu creio que um dia eu ressuscitarei com Ele também, mas eu sei que isso tudo passa pela cruz do Calvário, e eu, como discípulo de Jesus, então, tenho que tomar minha cruz todos os dias. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu poder, muito obrigado, Pai, por tudo. A gente sabe, Pai, que aquela cruz era nossa, a gente sabe que o nosso lugar era um lugar de sofrimento e morte, Pai. No entanto, Jesus quis tomar sobre Ele as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado, e o castigo de Jesus nos trouxe a paz. A gente não tem noção do tamanho da ira do Senhor diante da cruz do Calvário. A gente sabe, Pai, que todo preço tem que ser pago, porque o Senhor é um justo juiz. A gente crê, no entanto, que no nosso caso, Pai, a gente foi absolvido e lavado pelo sangue de Jesus. E a gente crê sinceramente, Pai, que a gente pode falar contigo nesse momento, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pai, a nossa garantia é essa sexta-feira que aconteceu há 2000 anos atrás. A nossa garantia está na palavra de Jesus que diz: está consumado. Toda a lei foi cumprida, a morte foi vencida, no terceiro dia o seu Filho ressuscitou, um dia nós ressuscitaremos também com Ele. Em nome de Jesus, amém.